Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma aulinha de história, tá? Lembra que na aula passada a gente viu a viagem dos europeus pela costa do Atlântico, né? Pela costa oeste da África, aqui pelo Oceano Atlântico. Então, a gente vai continuar vendo agora a chegada dos europeus, né, dos portugueses no Oriente, na Índia, na China e no Japão. Então, a princípio, o que os europeus, né, principalmente os portugueses, queriam nesses lugares, né, no Oriente? O que eles buscavam no Oriente? A princípio, eles buscavam especiarias, né, eles queriam especiarias. Quais eram essas especiarias? Era o cravo, a canela, a pimenta do reino e outras especiarias, né? Tinha várias especiarias que era muito importante na Europa e que não existia lá. Então, eles faziam essa comercialização. Só que, a princípio, quem que fazia essa comercialização? Era apenas os genoveses e venezianos, né? Eles saíam aqui, ó, de Gênova e Veneza, vinham aqui, né, na cidade de Calicut, de Goa, faziam a comercialização desses produtos com os árabes, né? Os árabes que moravam nessa região aqui desciam até Calicut e Goa, né? E os genoveses e venezianos chegavam aqui e aqui eles faziam a comercialização desses produtos. A partir do momento em que os portugueses também começaram a fazer essas viagens, né, eles faziam pelo norte da África, aqui pelo mar Mediterrâneo. Os genoveses e venezianos não aceitavam a passagem de Portugal por essa região aqui. Então, o que eles faziam? Quando os portugueses estavam retornando para a Europa, os genoveses e venezianos não deixavam os navios passarem por aqui. Eles aportavam os navios aqui e faziam os portugueses vender para eles, né, a um preço bem barato, para que eles pudessem vender na Europa por um preço mais caro, nas feiras europeias, tá? Então, o que eles faziam? Ó, compravam os produtos, revendiam nas feiras por preços muito altos, tá? Só que o que acontecia? Os portugueses não estavam contentes com essa situação. Então, eles começaram a procurar novas rotas para chegar no Oriente. Em 1498, Vasco da Gama chegou ao Oriente, contornando a África, né? Fazendo essa viagem aqui, ó, onde está essa linha vermelha aqui. Ele contornou a África. Essa viagem aqui ficou denominada como Périplo Africano, que era a viagem que eles faziam até chegar no Oriente. Chegando lá, nessas expedições, nessas embarcações, não vinham só comerciantes, né, pessoas interessadas em fazer o comércio. Vinham também jesuítas, né, padres jesuítas, porque eles queriam levar a fé católica, né, o cristianismo, para o Oriente, para outras regiões além da Europa, né. Chegando em Goa e em Calicut, aqui, eles não foram muito bem recebidos. Por quê? Porque essas pessoas dessas regiões aqui da Índia e os árabes, eles já estavam acostumados a fazer o comércio com Gênova e Veneza. Então, a princípio, eles não foram bem recebidos, né? Com o decorrer do tempo, eles começaram a fazer o comércio e levar, vamos dizer assim, os produtos para a Europa. Os padres jesuítas não foram também muito bem vistos aqui na região. Por quê? Porque a Índia já existiam outras regiões na região ali no país, né? Então, eles não queriam que chegasse outra religião. Eles já existiam religiões ali. Então, ali na Índia já existiam o budismo, o islamismo, o hinduísmo. Então, os padres jesuítas tiveram muita dificuldade para se estabelecer nessa região aqui e começar a rezar as missas e começar a formar, vamos dizer, templos, né, católicos, vamos dizer assim, as igrejas católicas. Então, aqui da Índia começou o comércio, né, para a Europa. Mais adiante, lá por volta de 1530, 40, eles chegaram também à China, né, e a China, a chegada dos portugueses na China foi bem diferente do que aconteceu na Índia, porque a Índia não tinha um exército, não tinha
poder armado para enfrentar os portugueses ou para não deixar que os portugueses chegassem aqui. Quando os portugueses chegaram próximo ao país, eles já encontraram um poderio militar muito grande. A China tinha muitos navios militares aqui e muito exército. Então, a chegada dos portugueses na China não foi a mesma, né, que eles tiveram na Índia. A chegada aqui já foi bem diferente. Eles já ficaram impressionados com o tanto de navio que a China tinha, com o tanto de armas que a China tinha, tá? Então, a chegada aqui foi uma chegada pacífica, né? Eles chegaram na China por meio de diálogo, por meio de pacífico, vamos dizer assim, né? Quando os portugueses chegaram na Índia, eles chegaram meio forçados, né? Eles forçaram a situação. Já na China foi diferente, porque na China, se eles chegassem forçando a situação, eles poderiam se dar mal, né? E na China também, o que eles retiravam, ou seja, o que eles comercializavam aqui? Era a porcelana, a seda, a pólvora, o fósforo e vários outros produtos que não existiam na Europa, né? Com o passar do tempo, eles chegaram também no Japão. Com a chegada dos portugueses no Japão, o Japão, na época que os portugueses chegaram aqui, era um território meio enfraquecido, porque tinham muitos, vamos dizer assim, muitos grupos que estavam em conflito dentro do território, né? Grupos japoneses mesmo que estavam em conflito aqui. Então, o território japonês, quando os portugueses chegaram aqui, estava enfraquecido. Então, foi fácil deles chegarem aqui, né? Deles conseguirem ter, vamos dizer assim, um diálogo, ter uma forma de pacífica de chegar ali, né? Então, como o território estava bem enfraquecido, para os portugueses foi uma chance deles conseguir a comercialização mais fácil dentro do território japonês. Os jesuítas também, os padres jesuítas, conseguiram se estabelecer em algumas regiões, né, e implementar a fé cristã. Hoje em dia, Nagasaki é a maior cidade cristã do Japão, né? E fazer também o comércio. Então, muitos produtos existentes no Japão, que não existia na Europa, passou a ser comercializado também, né? Tecidos, também muita pedraria, né? Muito base de pedrarias. Com o passar do tempo, até algumas partes da culinária foram também muito apreciadas pelos portugueses e levadas para a Europa, tá? Então, as páginas que a gente trabalhou aqui, né, na aula de hoje, é lá da página 19, 20 até a 25, por aí. Vocês podem estar retornando a essas páginas e vendo bem certinho o que a gente falou, tá? As viagens dos europeus, né, até o Oriente e o que eles retiravam do Oriente, como que eram essas viagens, tá? Vocês podem estar retornando essas páginas e estar visualizando isso aí. Até breve.